a misteriosa criatura que devorou um tubarão gigante no fundo do oceano. No ano de 2013, alguns pesquisadores tiveram a ideia de colocar uma etiqueta que era equipada com um rastreador fincada em um tubarão branco, para tentar descobrir como o tubarão se comportava no fundo do mar. Porém, após se passarem 4 meses sem terem nenhuma resposta do tubarão, a etiqueta acabou sendo localizada em uma praia. E quando analisaram o material, descobriram que o tubarão havia sido devorado por algum animal muito maior do que ele. O tubarão a qual estava sendo monitorado tinha em torno de 3,5 metros de comprimento. Só que o material revelava algo que tinha o dobro do tamanho do tubarão. O material mostrava que o tubarão branco estava em uma profundidade de 600 metros, só que a temperatura ambiente havia sido aumentada, o que indica que ele estava tentando fugir de algo. Levantaram a hipótese de ter sido uma orca, afinal, ele é o único predador conhecido que consegue predar um tubarão branco, só que os registros mostravam que a temperatura era igual ao do tubarão branco. Se tratava de algum tubarão gigante com mais de 6,5 metros de comprimento. Porém, até hoje não se tem nenhuma explicação do que realmente era aquele animal. Galera, quem diria que um animal poderia devorar um tubarão branco? Olha só! Mas que coisa, né, gente? Vocês devem estar pensando, é o retorno. Enfim, o Megalodon foi descoberto, ele não foi extinto! Eu sabia que era o Megalodon! Ah, gente, pode tirar o cavalinho da chuva, vai! Tirem os cavalos das tempestades, gente, por favor. Não caiam nessa, não façam isso. Não façam isso, meu povo. Bom, agora levando um pouco aqui mais a sério, né? Brincadeiras a gente deixa à parte. Então, essa questão, um animal que poderia devorar um tubarão branco adulto, tá? Esse aí era um adulto, provavelmente era um macho, porque ele tinha ali entre 3 e 4 metros de comprimento. Enquanto as fêmeas podem chegar ali entre 4 e 5, já teve casos até de 6, casos mais raros. A gente conhece, por exemplo, aquela Deep Blue, aquela tubaroa branca gigantesca, colossal, monstruosa, aquele tamanho assustador, intimidador, astronômico. Pois é, mas é isso, gente. Provavelmente seria uma orca, tá? Porque orca é o principal predador natural dos tubarões brancos. Gente, a orca é o famoso animal que preda o mar inteiro. É o animal que se alimenta do mar inteiro, basicamente. Se alimenta de toda a biodiversidade de vertebrados, né? E também de alguns invertebrados. Só que as orcas preferem, né, presas substanciais, animais maiores, animais vertebrados. O que elas mais gostam de se alimentar são de mamíferos marinhos, né? Baleias, de preferência, né, as misticetos, né? Baleias filtradoras, mas de vez em quando acontece de elas se alimentarem de golfinhos, sim, seus parentes próximos. Mas se não for uma orca, que animal poderia ter mordido sem ser o Megalodon, sem ser o Leviatã, porque não existem mais? Bom, seria um cachalote? Não, por que não é cachalote? Porque o cachalote, ele se alimenta exclusivamente de cefalópoda, de moluscos grandes, aqueles moluscos colossais, sabe? Lula, colossal, lula, gigante, polvo, náutilo, esses animais. Eles também se alimentam, né, de alguns peixes, né, de pequenos peixes. Enfim, não vai se alimentar de um tubarão, né? Porque o cachalote não é tão poderoso assim como é o caso da orca. Mas como, né, vamos supor que não seja uma orca. Pode ter sido, mas isso é um mistério ainda. Mas será que foi uma orca mesmo? E se foi um outro animal? Provavelmente poderia ser o quê? Um tubarão maco, um tubarão cabeça chata, um tubarão tigre, um tubarão touro, um tubarão martelo. Acho que não, o tubarão martelo é um pouco menor, ele poderia causar um estrago desses. Poderia ter sido um tubarão branco maior, poderia ter sido uma fêmea, porque como a gente viu esse caso aí do animal analisado, poderia ter sido uma hélice de barco ou de navio. Gente, teria sido um corte ainda mais profundo, tá? E não teria marca de dente. Não teria rastro de dentes. Rastro de mordida. Ia ser um corte bem profundo. Porque, gente, hélices, né, de barcos, de navios, causam cortes muito profundos. Só que não deixa marca de dente. Marca pontiaguda, cortante, com formato de dentes. Então, sim, foi um animal predador, um animal carnívoro que mordeu aquele tubarão. Pode ter sido uma fêmea, que a fêmea ela é maior. Ah, mas por que a fêmea iria se alimentar do macho? Gente, é simples. Porque eles vivem em competição e pode sim acontecer um canibalismo, né? Por que existiria um canibalismo entre tubarões? Vamos supor, por exemplo,
que esse macho ele tinha o desejo de encontrar uma fêmea para acasalar. Porque diferentemente de golfinhos e orcas que vivem em sociedades complexas, vivem em bandos, os tubarões são seres solitários, eles caçam solitários, eles só vivem em sociedade só no momento do acasalamento, só na hora da reprodução. E as fêmeas quando estão cuidando dos filhotes, até eles atingirem maturidade sexual, e aí elas falam, vai embora, vai cuidar da sua vida sozinho, vai viver por conta própria. Né? E tubarões vivem por conta própria, né? Tubarões pertencem ao nécton, ao conjunto de animais de vida livre, animais pelágicos. Mas enfim, provavelmente possa ter sido uma fêmea, porque ela provavelmente já estava em gestação, ela já estava grávida, né, dos seus filhotes. Aí vem um outro macho querendo acasalar, e ela vai falar, pô, peraí, né? Tá achando que é o quê? Tá achando que aqui o seu território, você vai poder se aproveitar daqui? Você acha que aqui é seu território? Não é, né? Você acha que eu sou sua propriedade? Não é. Daí eles acabam brigando e pode acontecer da fêmea vencer e acabar se alimentando dele, porque às vezes pode acontecer uma escassez de alimento. E sim, é provável, não é comum assim, mas pode acontecer de vez em quando de um tubarão acabar se alimentando de outro, da mesma espécie. Sim, acontece canibalismo. Possa ter sido um tubarão branco maior, que estava competindo, estava em competição intraespecífica com ele. Um tubarão maior, que cresceu mais, que ficou mais envolvido na musculatura. A gente não sabe ainda. Então, gente, isso é um caso muito misterioso que ainda tem que ser pesquisado, ainda tem que ser analisado. Então, retomando aqui, vamos recapitular. Provavelmente foi uma fêmea que estava em competição com esse macho, ou por alimento, ou porque ela estava apenas espantando um macho que queria acasalar quando ela já havia acasalado, já estava em gestação. E ela acabou se alimentando dele por questão de oportunidade, ou possa ter sido um macho de tubarão branco maior. Entendeu? Essas são as probabilidades mais possíveis, tá? Possa ter sido um bando de orcas? Sim, pode ter sido, porque a orca é o principal predador natural dos tubarões brancos. Possa ter sido um tubarão maco? Aí já é um pouco mais difícil, mas possa ter sido. Mas o mais provável foi um tubarão branco maior, ou mesmo uma fêmea, que estava apenas se defendendo porque o macho estava querendo acasalar quando ela já acasalou. Pois é, gente, esse é um caso muito misterioso, mas em caso de novidades eu trarei aqui pra vocês, tá? Então fiquem ligados, tá? Porque aqui é o nosso planeta do conhecimento.